Sejam bem-vindas e bem-vindos a uma das últimas edições desta segunda temporada do Motosport Hoje, uma coprodução nova, um canal V-Motores. Estamos quase a chegar às férias de verão, a bater à porta do sol, da praia e de um pequeno interregno, antes de retomarmos lá para setembro, para os idos de setembro, aquela que será a terceira temporada do Motosport Hoje e, uma vez mais, vai continuar a ser uma coprodução nova, um canal V-Motores. E reservamos para o fim um grande jovem lobo dos ralis nacionais, ele que tem a seu lado também um lobinho dos navegadores, mas curiosamente alguém que tem uma história dentro daquilo que é a sua curta, mas bem-sucedida carreira de piloto, uma história que diz muito daquilo que deve ser o step by step, o passo a passo, o patamar de evolução que os jovens lobos deveriam ter desde o seu início de carreira. O Hugo Lopes, que é acompanhado pelo Tiago Neves, está aqui e há uma razão muito clara também para ele estar, não tem a ver só com a sua história como piloto, e também vamos conhecer a carreira do Tiago, tem a ver com o facto desta dupla bem jovem que aqui está, recentemente ter ido ao Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão, aquela que foi a quinta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Rallys e a primeira da segunda parte da época, toda ela preenchida em pisos de asfalto, chegar, correr, brilhar, andar a fundo e vencer tudo quanto havia para vencer. Basta dizer que foram os melhores das duas rodas motrizes. Venceram no Campeonato Júnior que a FEPAC promove, também na competição que a Sportzendio promove para os carros do grupo Stellantis. Portanto, foi aviar tudo quanto havia para aviar e não tenham quaisquer dúvidas. Perante feroz competição, foi uma das provas mais emocionantes que até hoje seguimos nas duas rodas motrizes. Hugo Lopes, Tiago Neves, muito obrigado por terem aceito o convite da V-Motores e do Novo Canal para cá estar. Vamos começar pelo fim e por este frenético rally de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão. Hugo, eu acho que vai concordar comigo e o Tiago de certeza também concorda. Há muito tempo que não víamos uma competição tão acérrima, tão alargada, com candidatos capazes de lutar pela vitória nas duas rodas motrizes, como nesta prova da escuderia. Foi mesmo muito intenso. Desde o primeiro momento, até mesmo no qualifying, foi muito intenso a luta pela vitória. No qualifying éramos 3, 4 pilotos a lutar pela melhor posição e durante o rally também. Logo nos primeiros troços dava a antever que ia ser um rally muito disputado até ao final. Foi por isso mesmo o rally que exigiu o máximo de voz, Tiago. A concentração teve que ser basicamente total até à chegada àquela última maravilhosa Power Stage, que teve um final que deve ser copiado por muitas outras organizações, que final incrível no coração da cidade de Castelo Branco. Foi exigido de vós um foco total. Sim, isso é sem dúvida que exigiu muito de nós, não só toda a preparação da prova, porque é uma prova exigente, mas também devido às elevadas temperaturas que sentimos e o calor que se fazia sentir naquele fim de semana. Portanto, é todo um trabalho que tem vindo a ser feito, não é? De preparação física, preparação da prova, testes com o carro, mas graças a Deus correu tudo bem. Foi um rally, Hugo, sem qualquer frição, ou houve também alguns daqueles momentos em que estiveram ali mesmo no limite? Há sempre momentos, mas graças a Deus, como o Tiago disse, correu tudo bem. Nós preparámos bem a prova, durante todo o fim de semana sentimos-nos confortáveis e tranquilos e acho que esse foi, se calhar, o segredo, estarmos confortáveis, connosco estivemos sempre muito bem e fomos evoluindo prova a prova, também porque era uma prova, a nossa primeira prova em asfalto desde há algum tempo com o 208, não estávamos à espera de já estar naquele ritmo. Mas pronto, tudo correu bem, saímos do teste logo a saber que estávamos confiantes e a prova correu tudo bem. Hugo, Tiago, vocês ainda são muito jovens, mas já correm juntos há quanto tempo? 3 anos. 3 anos, ou seja, praticamente quase desde o final daquela primeira fase que tem começa a rallies em 2016, mas um bocadinho mais a sério talvez em 2017. Sagra-se, corrija-me se não for correto, em 2019 vice-campeão nacional de duas rodas motrizes, faz também excelentes épocas, mas agora esta de 2023 está, eu não sei, até a provocar-lhe alguma, diria, necessidade de se sentir ali no meio da ponte qual dos títulos ataca, porque lideram nos Júniores, mas neste momento saltaram para o segundo lugar do Campeonato de Portugal de duas rodas motrizes, que é, em termos de hierarquia, o segundo mais importante, se é que poderemos dizer assim, porque são armas diferentes. Eu diria que é um dos dois mais importantes. Como é que vai ser, Hugo? Vai manter o foco de ser o título júnior o principal objetivo, ou agora que estão em segundo das duas rodas motrizes, vão para os 3 rallies que faltam, também olhar, nem que seja assim de esgalha, para esse título?
Não, isso é uma questão que agora se mete depois de Castelo Branco. O nosso objetivo no início do ano era o campeonato das 2 rodas. Surgiu este troféu da Peugeot, da Sports Danube, e o nosso principal foco foi aí, a partir daí. Agora em Castelo Branco, com este resultado, claro que demos um salto nas 2 rodas e por isso mesmo vamos atacar agora na Madeira e tentar ver o que dá. O Hugo Lopes não chegou aos rallies caindo do céu. Vem de uma modalidade fascinante, o Rallycross, e aí, quando iniciou a sua carreira, até como eu disse, falámos de um jovem, de 2 jovens que nos dão o prazer de estarem aqui neste Motosport hoje. Começou a carreira em 2012, nos iniciados, como assim deve ser, e no Campeonato de Portugal de Iniciação de Rallycross foi por 2 vezes vice-campeão e foi depois campeão, antes de saltar para a divisão seguinte, porque também é necessário por causa da idade, e foi campeão da divisão supernacional, vindo a ser 5º classificado naquela que é a mais robusta divisão, não apenas do Rallycross nacional, mas como aliás ficou provado no último fim de semana, antes da gravação desta nossa entrevista ao Hugo e ao Tiago, talvez a mais competitiva divisão de qualquer campeonato nacional que exista na Europa de Rallycross. É uma carreira, o Hugo, no Rallycross muito boa, e eu tenho que lhe fazer esta pergunta, por mais clichê que ela seja, é uma grande escola. Para mim é a seguir aos karts. Aos karts é, claro, a escola que se deve iniciar quando somos miúdos. Eu não tive a oportunidade de fazer karts, mas logo aos 13 anos, quando tive a oportunidade de conduzir um carro, foi logo a primeira escola, também vindo através do meu pai, que também fez muitos anos Rallycross, e a nossa ligação era muito, muito grande ao Rallycross e era o passo certo a dar, o Rallycross. O Hugo defende as cores da AM Sport, que o seu pai é uma figura icónica. Foi daí que veio o bichinho? Foi o pai que lhe meteu o bichinho dos automóveis? Foi daí. Acompanhou praticamente desde tenra idade. Desde sempre. Aliás, a ele e aos pilotos que correram connosco. Sim. Tiago, como é que começou este seu bichinho e como é que se transformou num cantador de notas dentro de um carro de competição? Na verdade foi o meu foco quando era mais miúdo não era bem ser navegador. O que eu queria mesmo era ser piloto. O meu pai correu também na altura dos regionais, foi campeão regional centro em 2003. Pronto, e foi tudo uma evolução a partir daí. Em 2018 surgiu a oportunidade de começar a navegar, comecei a fazer uns rallies na altura do Regional Centro também, e depois em 2021 surgiu a oportunidade de começar a fazer umas corridas mais a sério, digamos assim, com o Hugo. E hoje, mesmo tendo sido um segundo amor na vida, já é uma paixão para a vida inteira? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que gosto muito de fazer as minhas brincadeiras, digamos assim, a pilotar, mas neste momento o meu foco é ser navegador. Tiago, o que é importante para nós nos transformarmos num bom navegador de rallies? Isso é uma questão complicada. Eu acho que, principalmente para mim, é ter paixão pelo que fazemos, sem dúvida. Pôr tudo aquilo que somos naquilo que fazemos. E eu acho que isso depois transmite-nos muito mais confiança e à vontade para o fazer. Mas depois, tecnicamente, o que é necessário para nós evoluirmos nessa função? Porque ser navegador de rallies, apesar do mais importante, pelo menos naquilo que é a intensidade e no risco que se corre, é realmente dentro do carro, executar essa tarefa de ditar as notas ao navegador de uma maneira eficaz, competente, mas não se fica por aí. A maior parte das vezes eu trabalho no navegador, pois não. Quer-nos dar uma conta, dar-nos um bocadinho mais conta ao nosso auditório do que é que hoje em dia é exigido do chamado navegador moderno? A meu ver, é tudo muito mais abrangente do que ir só dentro do carro a ditar notas. Nós temos todo um trabalho de preparação do rally, preparação de reconhecimentos, preparação de estadias, logística, tudo mais, inscrições. Depois mesmo, durante a prova, temos todas umas tarefas de tratar dos pneus, pressões de pneus. Pronto, é uma coisa muito mais abrangente. É óbvio que depois tudo se transmite na altura de realmente ditar as notas e aí é que tem que se fazer a diferença. Mas acho que todo o trabalho é um complemento. Hugo, voltamos agora a si. Castelo Branco significou para vós a primeira vitória à geral nas 2 rodas motrizes numa prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Foi um triunfo notável. Já aqui falamos também da grande concorrência que é este ano. O Campeonato de Portugal de Rallys 2 rodas motrizes já não é só este ano, já nos últimos anos tem vindo num crescendo de competitividade grande. Mas este ano venha o diabo e escolha, porque são muitas cabeças para um único trono e vamos ter de certeza uma luta enorme até o fim entre vários pilotos. Neste ano acho que
elevou um bocado a fasquia o campeonato. São bastantes pilotos, muito rápidos e a luta está muito corrida. Sem desprimor para aqueles que já possam estar nos 30 altos e nos 40, que são pilotos, obviamente, muito importantes, e nós temos na frente do nosso campeonato dito principal para as 4 rodas motrizes, talvez com exceção de Miguel Correia, a maior parte dos pilotos já estarão nos 40 Is. Mas uma das coisas também muito importante que nós estamos a ter este ano, e aliás numa conversa informal com o Ernesto Cunha, o atual campeão em título, ele dava conta dessa satisfação, apesar de, como ele diz, que agora está muito mais difícil. Eu acho que finalmente o Campeonato de Portugal de 2 rodas motrizes está a conseguir cumprir uma função importante que ele tem, para além do júnior, que é lançar jovens valores. Nós nunca vimos tantos e tão bons jovens pilotos nos ralis como nesta época. E também é ideal as iniciativas que vão surgindo, como a FPAC Junior Team, este troféu da Rally and You, é excelente para jovens pilotos e é o ideal. Passar por esse campeonato, por esses troféus, depois ir para o campeonato das 2 rodas motrizes e depois aí dar o salto para as 4 rodas motrizes, se calhar é o caminho certo. O Hugo falava de uma iniciativa da FPAC, que é o FPAC Junior Team, que utiliza os Kia Picanto GT e que tem lançado grandes pilotos. Um dos grandes adversários do Hugo é o titular desse FPAC Junior Team de 2022, o Gonçalo Henriques. Este ano foi interessante seguir o arranque em Castelo Branco, com 5 pilotos a darem o máximo e andarem taco a taco pela vitória, mas o Hugo também aqui falou de uma competição muito importante, que é desenvolvida pela Sports & You, a estrutura liderada pelo José Pedro Fontes, e que promove e apoia, com um troféu, com prémios, ao que sei até bastante interessantes, todos os pilotos que estando nas 2 rodas motrizes utilizem carros da categoria Rally 4 e não sei se também R2, também os R2, das marcas do grupo Stellantis, no caso os Opel e os Peugeot. Também tem sido por aqui, ou seja, não é nada barato fazer rallies, não é nada fácil de encontrar patrocínios, fico feliz de ver nos vossos polos que têm, oficiais que têm alguns, e estes troféus, como aquele que a empresa que o Zé Pedro lidera, são muito importantes também até para compor o vosso orçamento. Aliás, temos ajuda, prémios por prova, e depois o prémio final que é sem dúvida a chave aqui para o nosso futuro, para a nossa carreira. Hugo, Tiago, agora vamos para os 3 últimos rallies do ano com responsabilidade acrescida. E não são 3 rallies quaisquer. Vamos começar pelo Rally Vinho Madeira, já no início do mês de agosto. A prova insular é sempre um berbicacho enorme para quem vai do continente, até porque os pilotos locais são verdadeiros especialistas daquelas serpenteantes e técnicas estradas da Pérola do Atlântico. Depois, no início de setembro, em meados de setembro, teremos o Rally que é organizado pelo Caminho Motosport e desta feita com a novidade do Rally da Água Cima-Altâmega se ter transformado num rally transfronteiriço, porque vai decorrer em terras portuguesas e da Galiza, nos concelhos de Chaves e de Verim. Por último, como sempre, o icónico Rally Vidreiro vai ser decisivo e tudo indica que no caso das 2 rodas motrizes, e penso eu também no caso do campeonato principal, iremos lá chegar sem o campeão conhecido. Hugo, depois desta vitória em Castelo Branco, 2º lugar no campeonato das 2 rodas motrizes, liderança do campeonato de Portugal Júnior, liderança também da competição da Sports & You. Muda a vossa forma de encarar as 3 provas da IVEI? Sentem maior responsabilidade? Vão mudar o objetivo ou vão continuar com aquilo que tinham em mente como estratégia desde o início do ano? A nossa mentalidade desde o início do ano é a mesma e vamos manter essa estratégia. Vamos agora para o Rally Vinho Madeira, onde claramente os pilotos locais e nacionais que já fizeram a prova têm alguma vantagem. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos preparar bem o rally, fazer uns bons reconhecimentos e um bom teste prévio à prova e esperemos que consigamos andar lá na luta pela vitória do Nacional. Sente que tem reais possibilidades de ser campeão das 2 rodas motrizes? Temos que acreditar, vamos lutar por isso. O Tiago já está na liderança do campeonato, porque o Rui Raimundo não foi uma das provas. Passou a ser um objetivo? O objetivo principal, não nos podemos perder o foco do Júnior, claro. Da Rally and You, mas claro que vamos vendo prova a prova, mas claro, o objetivo é sempre lutar pelo melhor.
Tiago, no seu caso já vai à frente, já é a candeia que ilumia. Também passou, obviamente, a ser um objetivo, porque às tantas, se chegar ao título, é também a melhor maneira de ajudar o Hugo a conseguir lá chegar. Sem dúvida que sim. Infelizmente não é por os melhores motivos que me encontro na primeira posição. Mas, um abraço para o Rui. Sem dúvida. Mas claro que quando estes acontecimentos acontecem, temos que acreditar, temos que lutar e aproveitar as oportunidades. Fazer-lhe esta última questão. Como é que define o Hugo Lopes como piloto? Isso é uma questão complicada. Em primeiro lugar, há uma grande amizade. Nós temos uma grande amizade os dois e isso, sem dúvida, que torna tudo muito mais fácil dentro do carro. O Hugo é um piloto excepcional. É um piloto que, em qualquer carro que ele pegue, ele consegue se adaptar muito facilmente ao carro, consegue transmitir todas as sensações do carro e isso mesmo para quem vai lá dá-nos outro tipo de confiança. Portanto, sem dúvida que é um dos jovens prodígios que aí anda. Vamos devolver a pérola. Como é que define o Tiago como navegador? É razoável. Estamos aqui com Mind Games. É pressão. Não, mas o Tiago, como ele disse, nós somos muito amigos e isso ajuda imenso. Mas lá está, temos a parte que quando é brincadeira, mas o Tiago tem isso que é fabuloso, que é quando é para trabalhar, ele é muito profissional e desde o início que mostrou isso, que sempre antes das provas preparava tudo ao pormenor e mesmo durante as provas ele anda sempre focado. Isso, claro que é um dos motivos para estarmos nesta posição. Independentemente do que venha a acontecer em 2023, o título júnior, tudo indica, poderá ser vosso. Estão também na luta pelo título nacional das rodas motrizes. Isso é o foco agora para o curto prazo, mas a médio e longo prazo. Quais são os sonhos que estão nessa cabeça, os objetivos que gostaria de cumprir como piloto de rallies? Os objetivos definidos agora é Rally NU Junior. Para aí saltarmos para a Peugeot Rally Cup Ibérica e depois aí vencer e estarmos num carro de Rally 2 de topo no campeonato. Ou seja, 2024 o grande objetivo seria tentar vencer a Peugeot Rally Cup Ibérica. Exatamente. É de homem, aliás, é de homens neste caso, e de mulheres, que nós temos felizmente também, muito boas navegadoras, esperemos vir a ter também mais pilotos. E até onde gostaria que fosse a sua carreira? Qual seria a ser? Era um dia vir a disputar o título nacional absoluto? Esse é o objetivo. O Lopes tem tudo para isso e o Tiago Neves também. Vocês têm sido não uma das grandes surpresas, eu diria uma das grandes confirmações dentro dos grandes jovens lobos dos rallies nacionais e vai ser de certeza muito interessante para todos nós seguir a vossa carreira. Muito obrigado por terem vindo ao Motosport hoje. Felicidades para o que resta da época. É o fecho de mais um dos episódios, o penúltimo episódio, ou aliás, correção, o antepenúltimo episódio deste Motosport hoje na sua segunda temporada no Novão Canal e na V-Motores. Hugo Lopes, Tiago Neves, venceram recentemente as duas rodas motrizes aos comandos do Peugeot 208 Rally 4 da AM Sport, o Rally da Escuderia Castelo Branco, o Rally de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Com isto, saltaram para a segunda posição do Campeonato de Portugal duas rodas motrizes, lideram o Campeonato Júnior, lideram a Rally NU e por isso está a ser uma época exemplar para esta jovem dupla que faz parte claramente do futuro dos rallies nacionais. Um abraço a todo o auditório e até à próxima emissão. Novão Canal. Sempre novão, sempre seu.